Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Saúde Online. Hoje estamos com o Dr. Sérgio Kaiser, professor, doutor em cardiologia, professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para que nós possamos ainda tirar novos proveitos em relação às nossas dúvidas com o Dr. Sérgio Kaiser. Em relação às doenças cardiovasculares, qual é a sua visão sobre os triglicerídeos, sobre o HDL e LDL? Vitória, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de dar a vocês algumas explicações a respeito de um assunto que é, sem dúvida alguma, um assunto em contínua evolução. Cada vez mais conhecimentos vão sendo acumulados a respeito de risco cardiovascular e suas relações com as frações lipídicas, a gordura do sangue, né? Na verdade, hoje, colesterol, triglicerídeos, HDL, eles compõem uma fração do perfil de risco cardiovascular global do paciente. A gente sabe que os pacientes, quanto mais fatores de risco eles acumulam, mais eles vão sendo sujeitos a apresentar um desfecho cardiovascular, um infarto, um acidente vascular cerebral. Assim, colesterol, pressão arterial, fumo, isso já é até bastante conhecido, inclusive do público leigo. Entretanto, muitos conhecimentos foram acumulados a respeito da importância capital do LDL colesterol, do colesterol ruim, na gênese e na progressão da doença aterosclerótica das artérias. Hoje nós sabemos que quanto mais baixo o LDL colesterol, menor a chance do indivíduo apresentar um desfecho cardiovascular. Existem hoje medicamentos cujo objetivo é exatamente levar esses níveis de L-colesterol permanentemente, enquanto os medicamentos são utilizados, claro, permanentemente em níveis mais baixos, e com isso retardar ou impedir a progressão da doença ou até promover a regressão de algumas placas de aterosclerose já existentes nos vasos do indivíduo. Placas de aterosclerose, eu me refiro de uma maneira assim mais usual ao público leigo, placas de gordura, não é propriamente gordura, aquilo é uma inflamação. Mas o colesterol, o LDL colesterol, está na raiz desse fenômeno inflamatório na parede arterial. Da mesma forma, as chamadas lipoproteínas ricas em ApoB, que incluem os triglicerídeos, não propriamente os triglicerídeos, mas o que sobra deles, depois que o triglicerídeo entrega, né, as substâncias que vão representar fonte de energia para o músculo ou vão ser estocadas no tecido adiposo. Basicamente a função do triglicerídeo é essa, é uma proteína, né, que segue na circulação e que vai entregar ácidos graxos que são fonte de energia. Triacilglicerol, ácidos graxos são fonte de energia. Esses remanescentes, uma vez que a lipoproteína cumpriu o seu papel, eles têm que ser retirados da circulação, porque eles têm um efeito muito parecido com o da LDL colesterol. Eles entram na parede arterial e despertam uma resposta inflamatória. Então, colesterol e triglicerídeos, hoje nós sabemos que estão relacionados realmente à doença das artérias, doença coronária, acidente vascular cerebral. O LDL sendo, sem dúvida alguma, a fração mais importante, mas também as VL, os remanescentes, que a gente chama de VLDL, né? E de quilomicrons, que são aquelas frações que eu mencionei a você e que têm que ser retiradas da circulação. Com relação aos demais fatores de risco, o que acontece? O indivíduo que fuma, ou a pessoa que tem glicose elevada, que é diabética, ou o indivíduo que tem pressão alta, isso evidentemente faz com que esse processo seja acelerado. Então nós temos evidentemente que controlar todos os fatores de risco. Agora, a importância do colesterol, sem dúvida alguma, já foi documentada tanto por estudos epidemiológicos, como estudos genéticos, como estudos mostrando que o tratamento com medicamentos reduz
a progressão da doença e reduz desfechos cardiovasculares, de maneira que nós já temos um corpo de evidências muito grande mostrando o papel central do colesterol na gênese e na progressão da doença aterosclerótica das artérias. Como é que nós podemos fazer para manter o colesterol LDL baixo? Em primeiro lugar, o HDL, que é chamado colesterol bom, que é a fração protetora. Se a gente consegue subir um pouquinho o HDL com exercício, com perda de peso, parando de fumar, muito bem. Mas infelizmente nenhuma medicação até o momento mostrou ser capaz de, em aumentando o HDL, proteger contra desfechos cardiovasculares. Então, no momento, a gente não tem recursos para aumentar essa chamada fração protetora das gorduras dos lipídios plasmáticos. Então, vamos falar do LDL. Baixar o LDL com dieta apenas é muito difícil. É importante, evidentemente, que a gente tenha uma alimentação adequada, uma alimentação rica em frutas, vegetais, com menos proteína animal, mais proteína derivada do peixe, tudo isso é bastante sabido. Mas aqueles pacientes que têm alto risco cardiovascular ou que já tiveram um evento cardiovascular, um infarto, ou que têm angina de peito, ou que já tiveram um acidente vascular, enfim, esses nós temos que baixar realmente com medicação, e as estatinas são medicamentos comprovadamente eficazes e potentes na redução do LDL colesterol. Evidentemente, são remédios que têm que ser tomados continuamente para que o seu efeito seja manifesto e presente ao longo dos anos. Não adianta tomar uma estatina 3 meses, 6 meses e depois parar. Tem que ser usado continuamente. Existem algumas metas que a gente procura observar dos níveis de LDL colesterol para considerar que o paciente está realmente com o seu risco sendo reduzido. Nós aqui no Brasil consideramos importante atingir essas metas. Algumas diretrizes de fora têm sido meio controversas em relação a isso. Mas, por exemplo, a gente sabe que um paciente de alto risco cardiovascular, um diabético, ele tem que ter pelo menos um LDL abaixo de 70 mg por decilitro. Alguns pacientes que já tiveram infarto, que são de muito alto risco, há uma tendência até a gente baixar ainda mais esse LDL colesterol, até 50 ou menos miligramas por decilitro. Hoje nós temos estatinas potentes, como a atorvastatina em altas doses, a rosuvastatina, em doses mais altas, e que podem eventualmente chegar lá. Nós temos medicamentos que, associados à estatina, como por exemplo a ezetimiba, ajudam também a reduzir bastante esse colesterol, e já tem estudos comprovando que também reduziram desfechos cardiovasculares quando associados à estatina. E agora há uma nova classe de medicamentos, cujos 2 primeiros representantes já estão sendo comercializados no Brasil, que são os chamados anticorpos monoclonais, o alirocumab e o evolocumab. Sendo que o evolocumab já tem um estudo que foi publicado no início deste ano e apresentado também na reunião do Colégio Americano de Cardiologia, demonstrando que 2 injeções mensais subcutâneas, eles têm que ser administrados por via subcutânea, quando associados a doses adequadas de estatina, naqueles pacientes de alto risco, em quem esta meta não está sendo atingida, o uso do evolocumab reduziu ainda mais acentuadamente o LDL colesterol e reduziu desfechos cardiovasculares. Entretanto, como todo anticorpo monoclonal, a tecnologia de elaboração dessas substâncias é uma tecnologia muito sofisticada e são medicamentos muito caros, infelizmente. Mas a depender da situação de risco, pacientes com hipercolesterolemia familiar, ou pacientes que realmente têm doença aterosclerótica muito agressiva, estão em muito alto risco, diabéticos que já tiveram infarto, pode valer a pena fazer o uso dessas medicações para manter o seu colesterol bem baixinho. Como o senhor falou que os triglicerídeos também são um fator de risco, o que poderia ser feito para diminuir os... Diferente do que ocorre com o colesterol, os triglicerídeos respondem muito bem à dieta, com restrição de carboidratos, com redução do consumo de álcool e com exercícios físicos. Naqueles casos em que os pacientes têm triglicerídeos muito alto e que a gente não consegue baixá-los adequadamente e que se encontram numa situação de alto risco cardiovascular, é possível utilizar fibratos
São determinadas situações muito bem definidas, através de estudos que já foram realizados, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é possível utilizar os fibratos, que são muito eficientes na redução dos triglicerídeos. E há critérios, evidentemente, bem definidos para a utilização dos fibratos. Fibratos são uma classe de medicamentos que tem como representantes aqui o fenofibrato, o etofibrato, o genfibrosil. E, à exceção do genfibrosil, os fibratos, inclusive, podem ser associados às estatinas com uma boa margem de segurança. E eles justamente são comercializados já há bastante tempo, e a função deles é exatamente reduzir triglicerídeos. Obviamente eu não vou dizer o nome comercial, porque senão vira propaganda. Até que ponto o histórico familiar influencia nessas doenças cardíacas? A história familiar, evidentemente, é importante. Existe uma relação complexa entre os genes desse indivíduo, o que ele herdou do pai e da mãe, e a influência do meio ambiente. Ele pode ter até uma carga genética muito favorável ao desenvolvimento de doença aterosclerótica, mas ser uma pessoa que se cuida, que não tem excesso de peso, que não fuma, que tem a pressão arterial normal, então esse indivíduo pode até não desenvolver doença. Já a situação oposta, pode haver uma aceleração do processo no indivíduo que já traz uma bagagem genética desfavorável em relação à saúde das artérias e que, por uma questão de maus cuidados consigo próprio, fuma, tem pressão alta, até isso evidentemente vai acelerar o processo. Mas existe uma situação, que é a chamada hipercolesterolemia familiar, que é caracterizada por herança de uma mutação que pode vir do pai ou da mãe, pode vir até dos dois. Quando vem dos dois, que é aquilo que a gente chama de homozigótica, isso é muito raro, são níveis muito altos de colesterol e as pessoas podem desenvolver infarto crianças ainda. Mas isso é muito raro. Agora, uma outra muito mais frequente, que é a chamada hipercolesterolemia familiar heterozigótica, essa às vezes passa despercebida. E ela só vai ser reconhecida quando o portador já apresenta algum episódio algum evento cardiovascular. Hoje a gente sabe que a distribuição dessa chamada hipercolesterolemia familiar, quando os níveis de colesterol eles podem atingir em torno de 300, 400 mg por decilitro, ocorre em uma a cada 220, 250 indivíduos. E, na verdade, por exemplo, no Brasil, menos de 2% dos casos de hipercolesterolemia familiar são diagnosticados. Qual é a importância disso? Existem critérios para suspeita diagnóstica. E é possível hoje identificar a mutação através de sequenciamento genético de tal forma que, quando um paciente que já teve um problema cardiovascular ou que tem níveis muito altos, quer dizer, preenche uma suspeita diagnóstica de hipercolesterolemia familiar, tem essa mutação detectada, vale a pena rastreá-la nos filhos, porque a gente consegue, desde cedo, prevenir o desenvolvimento da doença e utilizando o quê? Utilizando estatinas. A gente pode começar a dar uma estatina para uma criança na faixa de 8 a 10 anos, em dose menor, e quando ela vai ficando mais velha, a gente vai aumentando a dose, e com isso a expectativa de uma vida sem doença aterosclerótica se aproxima muito de um indivíduo que não tem a mutação. E hoje nós temos outros recursos também para tratar a hipercolesterolemia familiar, como eu falei também, a associação de ezetimibe, a associação de inibidores da PCSK9, dessas substâncias que eu falei, que são os anticorpos monoclonais, em casos em que o paciente necessite, de modo que hoje a perspectiva de tratamento dessa condição é bastante favorável, mas os pacientes têm que ser identificados e reconhecidos. Dr. Kaiser, o senhor falou que a obesidade é um fator de risco. As pessoas que fazem essa cirurgia bariátrica, redução de estômago, por esse motivo elas vão baixar os triglicerídeos? Bom, nem todo obeso tem risco cardiovascular aumentado. Especialmente aquela gordura localizada dentro do abdômen, que é chamada gordura visceral, que lhe confere uma propensão maior a ter triglicerídeo alto, HDL baixo, tem um risco cardiovascular aumentado, chamada síndrome metabólica, né? Indivíduos que têm, por algum motivo, indicação para submeter-se à cirurgia bariátrica,
terão redução do triglicerídeo, evidentemente, em proporção direta à redução do peso. Isso sem dúvida alguma. Com relação ao colesterol, depende um pouco do tipo de cirurgia. Essas cirurgias de bypass, elas levam à diminuição da absorção de esteroides, elas podem levar à redução dos níveis de colesterol, por chamada síndrome de má absorção. Existia inclusive uma cirurgia, que era a cirurgia de Posch, a cirurgia de bypass ileal, antes do descobrimento das estatinas, e que em casos extremos de hipercolesterolemia era usada exatamente para isso e conseguia reduzir bastante o colesterol. Evidentemente, reduzir colesterol, ou melhor, perdão, promover uma cirurgia bariátrica com o objetivo de reduzir o colesterol, isso já não existe mais. Isso ficou lá para trás, porque hoje a gente tem muito medicamento para isso. Além do que, o indivíduo de alto risco e que se submete a uma cirurgia bariátrica, a depender da sua situação de risco, da sua categorização de risco, ele pode mesmo assim vir a precisar de medicação, porque seus níveis de colesterol podem não ser suficientemente baixos, apesar da cirurgia, para que a gente possa considerá-lo como, digamos assim, de menor risco em relação ao que ele tinha antes. Então, ele pode precisar de remédio. Agora, de modo algum, a cirurgia é utilizada ou é indicada para baixar colesterol, em hipótese alguma. De quanto em quanto tempo o senhor recomenda que faça um exame de sangue para saber a medida do colesterol? Isso depende, evidentemente, do nível de risco do indivíduo, da presença de história familiar. Em geral, a partir dos 35 anos, se ele nunca dosou colesterol, convém fazer a sua primeira avaliação. Existem algumas diretrizes para recomendar o acompanhamento, mas isso vai variar, evidentemente, de acordo com o risco global de ter um evento cardiovascular. No indivíduo jovem, por exemplo, e que tem apenas um colesterol um pouco elevado, de 2 em 2 anos eu recomendo que ele dê uma verificada. Não há necessidade de verificar todo ano. Evidentemente, se ele já apresentou um desfecho cardiovascular, ele vai entrar no protocolo de tratamento. Aí a coisa é diferente. Eu vou primeiro querer ter certeza que ele está com um nível de colesterol dentro da meta que eu estabeleci. Isso já é outra história. Quem não tem nada, periodicamente, a cada 2 anos, e se evidentemente for um indivíduo já com um pouco mais de idade, com mais fatores de risco, aí ele vai fazer pelo menos anualmente. Em relação à proteção das doenças cardiovasculares, como o senhor vê o futuro disso tudo? A gente pode falar do futuro olhando para o passado. Nossos antepassados, coletores, caçadores, não eram gordos. Eles precisavam correr atrás do alimento, passavam por períodos, às vezes, de privação alimentar, e não tinham colesterol alto, não tinham pressão arterial elevada, não eram obesos. E isso, infelizmente, é uma consequência desse processo de urbanização que nós temos sofrido, onde o estilo de vida sedentário, ele é cada vez mais exuberante, cada vez mais frequente, e as pessoas não têm sequer tempo para praticar exercícios. Então, se a gente for olhar um futuro próximo, a tendência é de haver uma explosão de doença cardiovascular se nada for feito. Políticas públicas para redução do sal, para estímulo a exercícios físicos, para redução do consumo de carboidratos e assim por diante. Existem até algumas experiências bem-sucedidas. O governo até entrou num acordo com a indústria alimentar para reduzir o consumo de sal nos alimentos, estabelecendo metas para a redução progressiva do consumo de sal na comida, visando justamente diminuir a incidência de novos casos de hipertensão arterial, pressão arterial alta. Então, o ideal seria que todo mundo realmente dedicasse uma parte do seu tempo à atividade física, comesse menos, comesse de forma mais saudável, alimentos mais pobres em carboidrato, mais ricos em proteínas, em vitaminas, assim por diante, em óleos insaturados, Mas, enfim, com relação à medicação, eu acho que a gente está experimentando uma revolução agora com o estudo da genética. Em 2003,
quando pela primeira vez se mapeou o código genético humano, foi o Projeto Genoma, o custo foi de $1 bilhão. Hoje se mapeia o código genético por menos de $1.000. Então, a tendência, à medida que esses custos vão caindo, né, e a gente vai começando a mapear o genoma de um grande número de indivíduos, de grandes grupos populacionais, nós vamos descobrindo alterações que nos permitem desenhar medicamentos, né, que vão agir sobre algumas alterações genéticas identificadas, né? Por exemplo, algumas proteínas que estão envolvidas em determinada fase do metabolismo dos lipídios e que a gente geneticamente conseguiu verificar que indivíduos que apresentam essas alterações têm menos risco de doença cardiovascular. Opa, então quem sabe se eu desenhar um medicamento que atue sobre este processo metabólico, né, cujo determinante genético foi identificado, quem sabe eu consigo reproduzir esse efeito observado, né, pela herança genética desse indivíduo que favoravelmente foi afetada, não tendo doença cardiovascular. Então eu vou criar um medicamento que age naquele ponto, como se ele tivesse um perfil genético favorável. É um exemplo. Então nós conseguimos agora, graças à identificação de uma série de elementos do DNA que codificam várias proteínas, identificar alguns processos metabólicos que podem ser afetados por novos medicamentos, reduzindo o risco de várias doenças. E não só para doenças cardiovasculares, para doenças do aparelho, do tecido conjuntivo, doenças reumatológicas, câncer e assim por diante, silenciar genes, estimular genes. Então, o futuro em relação à genética, como um elemento que vai nos ajudar a elaborar novos medicamentos, é bastante promissor. Dr. Kaiser, queremos agradecer muito a sua participação no Saúde Online, dizer que o senhor deu uma aula completa sobre o LDL, HDL e todos esses problemas que a população vem sofrendo, né? Acredito que por tudo isso que o senhor já tenha comentado, e convidar o senhor para uma próxima vez nós falarmos sobre outros assuntos que com certeza aqueles que estão nos ouvindo gostariam demais. Muito obrigada, Dr. Kaiser. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer dúvidas. Espero que eu não tenha sido muito professoral, que tenha me feito entender. E se evidentemente houver alguma dúvida que não tenha sido muito bem compreendida, pode dirigir a vocês a pergunta que eu procuro responder da melhor forma possível. Prometemos trazer da próxima vez mais novidades com profissionais do gabarito do Dr. Sérgio Kaiser. Muito obrigada e até breve.